Oi, tudo bem? Matando o Diaba Grito número 83. Hoje, episódio com convidado, ou convidada, perdão, Fernanda Bianchi. Oi, tudo bem, Fernanda? Oi, e aí? Você aproveita e, pelo amor de Deus, se apresente pra quem não te conhece. Tá bom. Então, atualmente eu tô gravando uns vídeos pro TikTok sobre alguns assuntos que eu gosto, que são relevantes para as pessoas. Eu falo um pouco sobre psicologia, espiritualidade, neurociência e desenvolvimento pessoal. Posso comentar? Pode. Ficou pica. Ficou bem pica. Quer, quer, Tu quer, gravou? quer deixar isso aqui? Gravei. Pode deixar então. Ok. Nossa, vai dar uma puta vergonha ver isso no YouTube, velho. Eu não vou ver esse vídeo, só vou entrar lá e dar like e acabou. Obrigado pelo like. Caraca, que maneiro. Pô, foi bem mais fácil, na real. Foi bem mais simples, né? Do que você fez parecer na sua cabeça. É sempre assim. A ansiedade, ela só fode tudo. Pode continuar. Ok. Peraí. Arrumando o microfone. Já que oficialmente começamos, começar. Peraí. Ah, tá. Putz, eu tava olhando aqui outras anotações. Burro ou não? Obrigado. Conta, conta um cadinho pra nós. Como e por que você começou a fazer conteúdo? Nossa, eu tô me sentindo numa entrevista de emprego, você é louco. Puta. Que isso, cara. Cuidado. O RH não perdoa. Então, na verdade. Porra, de novo. Então, na verdade. Ah, velho, faz. Bom, eu sempre estudei esses assuntos, mas eu nunca tinha pra quem falar. E eram assuntos relevantes pra mim. E pensei que poderia ser pra outras pessoas também. Aí eu comecei a gravar. Tu gravou isso aí? Gravei. Que bom. Ficou bem simples. Ficou direto pra caralho. Ficou bom. Mano, sabe que isso aqui não é nada a ver com o vídeo que. Enfim, peraí. Calma, respira. Fala gaguejando mesmo. Fala tropicando nas palavras. Ajuda muito. Até que ela mutou. Por isso. Fazer o quê, né? Enfim, oi, tudo bem? Tudo bem. Lembra do que era? E quero o quê? Do que a gente. Do que você ia falar alguma coisa, não ia? Eu falei já. Sério? Putz, tem que ver na A gravação. primeira pergunta eu respondi. Não, sim, ok, mas você ia comentar alguma outra coisa, não é? Ah, é. Eu esqueci. Era alguma coisa sobre o. Não é sobre o vídeo Eu tô gravado. tentando lembrar. Ué, Putz, esqueci mesmo. posso continuar aqui então? Pode. São coisas bem pontuaisinhas, coisas que eu vi no seu vídeo, então você acho que você tira de letra. Nossa, eu falei enrolado agora. Eu tenho que fazer exercícios para melhorar minha dicção. E os dics Falar com são. mais calma. Oi?
Calma, eu vou responder. Deixa eu testar um negócio, tá? Testa. Deixa gravando. Cara, por que toda vez que eu vou falar, parece que vai me dar um ataque do coração? Enfim. Isso deve ser um puta medo de rejeição, né, cara? Provavelmente. Foda. Tá. Posso te dar uma dica que funciona sempre, mas você vai ter que manejar ela? Não se prepara pra falar. Isso ajuda muito. Por mais que não pareça. Nossa. É o que eu mais faço. O foda é isso. Ajuda na vergonha, né? A falar talvez te ajude muito pouco, mas a vergonha some depois de um tempo. Tá. Bom, é que eu sempre estudei sobre esses assuntos e eu nunca tinha com quem conversar. Só que são assuntos muito relevantes pra mim e para outras pessoas também. Aí eu comecei a gravar. Caralho. Tá. Tá, beleza. Entendi. Caralho, que medo. Quer que eu substitua as respostas ou eu posso deixar as duas? Eu gostei das duas. Ué, tu vai deixar as duas? É um podcast, não é uma entrevista. Tudo bem que eu te fiz perguntas, né? Mas assim, eu espero que você só. Assim, seja sincera na hora de responder. São dúvidas pessoais. Beleza. Tá mastigando? Ué, tá rindo do quê agora? É um profissionalismo aí, ó. Tá. Deixa eu terminar de mastigar. Não, tudo bem. Nossa, eu acabei de me tocar que tu tu vai ter que deixar o meu arroba do TikTok, velho. Tá. Como que você acabou de se tocar nisso, cara? Como que isso foi uma coisa que você pensou só agora? Pô, Eu não sei, cara. Mas enfim, caralho. pode falar. Meu Deus do céu. Ai, ai. Foi legal saber disso. Mas é um Tá. problema? Se for um problema, eu tiro. Não coloco. Não, tira não. Tá bom. Preciso me desafiar, me expor, né? Só assim que eu vou mudar. E vai tomando. E vai tomando. Você fez a pose do Rock Balboa também? Eu fiz. Soquinho no ar e os caralhos. Tá bom, próximo Pode aqui. continuar. Eu vi alguns dos seus vídeos e você comenta sobre os pensamentos e como eles podem ser prejudiciais. A questão que fica, pelo menos pra mim, é o seguinte, uma delas, né, no caso, os pensamentos. A gente escolhe eles mesmo ou eles nos acometem? Eles acontecem e a gente fica com eles? Caralho, que boa pergunta. Vai tomando. Ó a posezinha do Rock Balboa. Deixa eu pensar numa resposta aqui. A posezinha do Rock Balboa. Que chama guarda de boxe, né? Fudido. A guarda Tá, vou comum de responder. boxe. Ok. Cara, é burro, né? Para de rir, porra. Eu ou Tá, você? eu. Que isso, calma. Não precisa ser tão dura consigo mesmo também, viu? Tá.
Bom, é que as pessoas, na verdade, começam a escolher pensamentos a partir do momento que elas começam a ter consciência deles. Mas a maioria das pessoas vive no automático. Então, tipo, não se questionam sobre o que elas pensam. Ai, caralho! Que foi? É, tipo, é estranho, porque, tipo, é eu falando, sabe? Enfim. Vou começar de novo, tá? Ué, caralho. O que é? Como assim? É estranho porque é você falando? Como assim? É, tipo. Porque esses assuntos são abordados por pessoas que eu considero inteligentes. E quando sou eu falando, eu me sinto como eles. Não sei explicar. Você se Isso é sente estranho. inteligente? É, tipo, me sinto falando algo que eu tenho conhecimento. Tipo assim, não. Tipo assim, tem coisas que eu falo que é só idiotice mesmo, que coisas que eu não tenho noção. Mas esses assuntos é como se. Sei lá, fosse pra eu estar falando mesmo. Bah. Tá, enfim. Bom, é que a questão da escolha de pensamentos só acontece quando as pessoas. Calma que eu engasguei. Então, a questão da escolha de pensamentos, na verdade, só acontece quando as pessoas se tornam conscientes sobre eles. Porque, na maioria do tempo, nós pensamos no automático, no dia a dia, que é muito corrido e tal. As pessoas não param pra pensar no que elas estão pensando. Ah, não, cara. O que foi? Ah, vai se fuder, vou... Por quê? Que isso, cara? Calma aí. Isso não foi verdade, viu, gente? Eu acho. Não, tu vai cortar essa Por parte quê, aí. cara? O que você fez? Corta essa parte aí que eu disse que eu... Tá bom. Ninguém pode saber, ó, ninguém pode saber que eu sei sobre psicologia, mas eu penso em... Às vezes. Cara, isso ia ficar incrível no episódio. Você tá cortando as asas de um anjo, você sabe, né? Quê? Você tá cortando as asas de um anjo. Mas eu vou Do cortar Anjo mesmo Gabriel? assim. Sei lá. Sei lá. Por que Não, você eu quer tô saber o brincando, nome? só falando. Por que você quer saber Eu o tô nome do brincando, cara? só sei que o seu nome. Ah, tá, entendi. Eu esqueço que meu nome é Gabriel de vez em quando. Tá, Tá. eu vou começar de novo esse caralho. Calma, não precisa começar de novo. O que você acha que você errou, cara? Eu tô me sentindo numa apresentação da escola, cara. Vai se fuder. Então, a escolha de pensamentos só é possível depois que a pessoa se torna consciente sobre os próprios pensamentos. Mas na maioria do dia, ou na maioria das vezes, a pessoa simplesmente vive no automático pelas coisas que ela tem que fazer na rotina e tal. Mas esses pensamentos conscientes de tipo assim, nossa, olha isso aqui que eu tô pensando, costumam não ser tão recorrentes. Isso, infelizmente, não é uma coisa que a maioria das pessoas. Puta que pariu, me perdi já. Tá, mas alguma coisa deu pra tirar disso aí, É né? claro. Da primeira vez você tá vindo muito bem. Daí você só parou e. Tá. Onde é que eu parei? Ô, como é que tu faz nesses momentos que a pessoa, tipo, tá falando e depois corta e. E no outro corte ela aparece falando outra coisa aleatória? Acho que isso nunca me aconteceu. Ah, tá. É que normalmente ninguém pensa tanto pra responder assim. Acho que você tá levando isso muito, muito a sério.
Sim. Sim, não tô dizendo que é errado, só tô dizendo que é incomum. Então. Mas eu acho que dá pra tirar alguma coisa. Dá pra mudar algo. Se esse segmento inteiro tivesse no podcast, se explicando, se ficando irritada por ter errado, ia ser um puta de um contexto. Isso é um puta de um contexto foda. Mas já que você quer que corta, então realmente pode ficar. Pode ficar só diferente. Não vai ficar ruim, mas fica diferente. Ah, não vai ficar ruim, então. Não. Hum. Aí um negócio que eu tenho que treinar, viu? O quê? Comunicação. Communication. Communication. Porque, tipo assim, né? Pra ligar a câmera e fazer os vídeos é fácil. Agora aqui, que tem alguém interagindo, perguntando, Enchendo o meio saco. É foda. tenso. Quando tem alguém pra encher o saco é difícil. Pra ser sincero aqui, antes que você. Não sei se você vai querer responder de novo ou só pular pra próxima. As partes que a gente interage normalmente seriam muito boas de se ir pro ar. Justamente pelo estilo do episódio. Estilo do episódio não, o estilo do podcast. Pelas pessoas que assistem. E também porque eu achei que é um tipo de. Foi uma interação boa e eu acho que vai ser uma interação boa até o final. Entendi. Tá bom, então. De qualquer Tá bom? jeito, se eu vou fazer os cortes, vou picotar o que você acha que tem que picotar e vou te mandar pra você ir escutar. Então você vai ter que passar por essa humilhação pessoal, que é se escutar. Ô, tu também sente essa vergonha quando você escuta? Completamente. Até hoje. Ah, então normal. Ah, É, tá. aqui, todo episódio que eu gravo, eu tenho retorno, né? Que eu me escuto na hora. Eu sei o que eu tô falando, então eu me escuto na vida real. Depois eu tenho que editar, né? Porque eu tenho que colocar uns trechinhos, de vez em quando eu tenho que cortar. E depois eu tenho que Uhum, saber se eu falei alguma merda gigante pra cortar. Então tem que escutar o episódio. entendi. Mais de 8 vezes, talvez. Exagerei, mas umas 3, 4. Entendi. Essa voz de merda que eu tenho. Tu tem voz de dublador. Sério? Uhum. Pô, me disseram isso quando eu era mais novo. Quer dizer, me disseram que eu tinha os perks pra ser um dublador. Mas eu encarei isso meio mal. Por quê? Profissão de vagabundo, sacanagem. Eu só não. Fiquei com vergonha na hora. Falei, pô, é mesmo? Ah, então tá bom. Entendi. Geralmente o que faz a gente ter vergonha é o que causa um pouco de repulsa, né? É meio foda. Uhum. Caralho, tá. Tá tudo bem? Quer passar pra próxima ou você quer responder essa ainda? Ah, cara, é que eu tô numa luta interna. Hum. É... Porque, tipo assim, daí eu começo a falar, aí eu lembro que tá gravando. Aí me dá um branco, entendeu? Uhum. Mas tudo bem. Eu vou responder de novo essa pergunta. Ok. Hum, Pode repetir a pergunta? Claro, tá maluco. Pensamentos. Escolhemos ou nos acometem? Metem? É... Bom, é que a gente só começa a escolher pensamentos quando nós passamos a ter consciência deles. Quando a gente começa a questionar os padrões de pensamentos que a gente tem.
Mas, na maioria do tempo, durante o dia, por conta da rotina, correria e tal, as pessoas não param pra pensar nessas coisas, né? Puta que pariu, finalmente deu certo, caralho. Pô, maneiro. Eu acho que já tinha falado isso, não? Bem Eu já assim. tinha falado, mas eu gostei mais desse. Tá bom, então. Vai todos. Sacanagem. Caralho, todos? Não, na real, não sei. Na hora, assim, estando aqui, sabendo que eu colocaria no ar, eu colocaria todos. Mas, assim, dá pra colocar. Dá pra cortar. Eu vou te mandar algumas versões em áudio, aí você só escuta. Tá bom. Bom, é isso aí que eu tenho pra responder a tua pergunta. Obrigado. A próxima significa parabéns. Isso aí é não ter nada pra falar, colocar qualquer palavra no meio e achar que vai formular uma frase que faz sentido. Parabéns. Significa. Isso é uma molecagem, tá? O próximo, na verdade, é que como tá em pensamento, como o assunto é pensamento, e muitos dos seus vídeos você diz que dá vazão, dá foco, se prender a pensamentos ruins é prejudicial. Eu pensei, dá pra mensurar o quão prejudicial é? Dá pra mensurar? Tem como ter uma ideia do quanto dar foco pra esses pensamentos ruins é algo que te joga pra baixo? Não, pô, sem pressa. Tá tudo bem? Tudo bem. Ah, tá. Eu estou pensando numa resposta. Não, tudo certo. É que você não falou nada, eu achei que você devia ter, sei lá, tido um ataque. Vai saber, né? Nesses momentos, e daí vai de você mesmo, é algo pessoal. Se você quiser narrar algum dos seus processos individuais de pensamento, isso tem um nome, desculpa, peraí. Se você quiser narrar seu. Ei, calma! Se você quiser narrar seu processo de inferência, você que sabe. Alô? Você escutou o que eu falei? Eu tenho. Tá, o microfone deu uma cortada aqui pra mim. Não sei se foi o software. Mas aí é contigo, você que sabe mesmo. Sim, é que quando a gente acessa um pensamento e a gente permite ele estar no controle, a gente acaba co-criando mais tipos de pensamento como esse que você teve. Então, você acaba Viu, Bacapo? Viu? quando a gente dá foco e atenção para um certo tipo de pensamento, a gente está expandindo ele, a força que ele tem. Então, esse pensamento, se você colocar uma crença nele, se você ficar pensando muito sobre aquilo e se tornar uma crença, possivelmente isso vai para o subconsciente e vai se externalizar no mundo material.
Porque tudo que a gente pensa, tudo que passa pela nossa cabeça, a gente resolve colocar uma crença, colocar um foco nisso, a gente está projetando isso no futuro, nas coisas externas que a gente vai ver depois. Ficou meio maluco ou deu pra entender? Deu pra entender, sim. Eu não dei pra entender, mas deu pra entender. A questão, tipo, uma coisa que eu pensei bastante enquanto eu tava vendo seus vídeos e enquanto você respondia agora, é. Um. Aqui eu posso estar falando merda. Uma das não é vertentes, das crenças da magia hermetista. Você sabe o que é isso? Hermetismo? É, Uhum. tá bom. É que a internalização dos pensamentos é o primeiro passo para que isso aconteça de verdade. É mais ou menos isso mesmo? É acreditar naquilo que você quer ou que você imagina, e isso vai se materializar, como você disse, no mundo real? Sim, tudo que é externo já foi um dia interno. Tudo que acontece no mundo real teve que passar por um processo mental interno antes de se externalizar. Tudo que é criado no mundo externo passou por um processo mental antes. Seja pensamentos positivos ou negativos, porque você que está depositando a crença, a energia ali. Eu? Então não tem como aquilo não crescer. E existe alguma tática, alguma dica que você tem que passar pro Fernas, principalmente, que ele é meio maluco, de como se livrar ou como ter menos contato com esses pensamentos ruins? Bom, deixa eu pensar, porque tem várias formas e eu tô pensando em cada uma delas. Peraí. Tudo bem. Foi bom que você fez agora. Beleza, eu acho, por experiência pessoal, que o primeiro passo, entre aspas, para conseguir ter consciência desses pensamentos é você conseguir se desidentificar do seu sentimento. Por exemplo, durante o dia acontecem diversas situações que nos desbloqueiam sentimentos. E aí a pessoa acaba achando que aquela situação que aconteceu em si, ela acaba se identificando com aquilo, ou achando que aquilo é ela, enfim. Mas tudo que acontece com nós não somos nós em si. Nós somos quem escolhe, quem tem o poder de escolher essas coisas externas. Mas isso não vai acontecer rápido e nem de um dia para o outro. Isso é um processo de expansão da consciência. A consciência sempre está em expansão. Vou contar um pouco sobre como foi para mim. Eu estava passando por uma fase difícil lá da escola e tal, e aí eu comecei a me dar conta desses pensamentos negativos, que na época eu tinha muita ansiedade, né? E eu não conseguia interagir socialmente com as pessoas. E só depois de um tempo que eu comecei a me dar conta de que, cara, eu não sou essa ansiedade, eu não sou esses pensamentos. Se eu quiser sair dessa situação, eu vou precisar escolher me desidentificar dessa situação. E aí vem o papo de desidentificar do ego também. Outra maneira também é você vai ter que reformular o seu ambiente. Ou seja, as pessoas que você acompanha na internet, as pessoas que você fala da sua vida, enfim, os lugares que você vai, porque tudo isso vai reformular o seu cérebro
vai reformular a química do seu cérebro e vai. É como se estivesse reeducando o seu cérebro para que ele seja mais saudável e automaticamente atraia coisas mais saudáveis e coisas que condizem com o propósito que você quer alcançar. Eu considero muito legal a ideia de quando a gente consegue se desidentificar do nosso ego, porque o nosso ego é uma construção de crenças que foram crescendo conforme a gente foi vivendo. Então, por exemplo, a gente acumulou crenças da escola, da família, da igreja, sei lá, crenças sociais, digamos assim. E a gente foi se adaptando a essas regras e se identificando com elas. Por isso que por isso que muitas pessoas são escassas ou que puta merda, não. É meio que uma ofensa, né, falar isso pras pessoas, mas enfim. Mas tá É que é certo. verdade, né, mas enfim. Não, mas tem que falar a verdade aqui mesmo, sem amaciar coisa pra burro. Tem que falar sério. É que o mundo, ele incentiva as pessoas a seguirem um caminho só, como se fosse uma verdade absoluta. Por exemplo, o sistema de provas na escola. Ah, você só pode errar uma vez, senão você já vai mal na prova e não tem outra chance. Tem aquela chance lá da recuperação, mas naquele momento o aluno está concentrado para acertar só uma vez, de primeiro, naquela prova, entendeu? Isso ativa um sistema protetor. Não, calma, corta essa parte. Isso ativa um sistema de ansiedade no aluno que faz ele se sentir incapaz de ir bem naquela prova, ou sei lá, naquele trabalho. E aí que começa a sabotagem, a autossabotagem, tá ligado? Desde criança, desde pequenos, nós somos condicionados a pensar que nós somos incapazes e limitados. Só que aí que tá a questão. Agora eu vou entrar numa questão mais espiritual. Pode ser que alguém não concorde comigo, tudo bem. Mas nós não somos humanos, apenas humanos. Nós somos espíritos vivenciando um corpo humano. E o nosso mundo aqui, a Terra que nós vivemos, ela força essa limitação de capacidade para que as pessoas se mantenham dentro de um padrão de comportamento. Caralho, que orgulho. Tá. Foda. Uh, Tem mais algo pra falar? sim. Porra, tá vindo muita ideia, cara. Não tô. Não. Exponha-se. Muitas pessoas também falam, tipo assim, quando. Não, de novo. Muitas pessoas falam que quando são crianças não têm muita responsabilidade, só se preocupam com brincar e tal. E quando são adultas, a vida fica triste, digamos assim. Só que, na verdade, o que acontece é que quando nós somos crianças, nós não temos um ego ainda. Porque nós não temos aquela noção do que é sociedade, o que é comportamento dentro de uma sociedade, enfim. A gente não tem essa noção. Então, por isso que nós não nos sentimos mais livres, mais capazes. Por exemplo, uma criança, quando vê uma pracinha cheia de brinquedo, ela quer se aventurar. Ela não tá pensando, tipo, nossa, eu vou cair daquele brinquedo e tal. Por quê? Porque ela não tem ainda um ego formado, ela não tem limitações formadas ainda. E quando nós somos... Meu Deus. E
conforme nós vamos crescendo, esse ego vai sendo formado, né? E esse ego é formado em quê? Baseado na nossa família, né? Nas nossas raízes, baseado na escola também, nas pessoas que a gente conversa. Ou seja, tudo isso vai se armazenando ali no subconsciente. Então, não são... você não fica triste quando você fica mais velho pelas responsabilidades que você tem. E sim pelas as crenças limitantes que você acaba adquirindo no caminho. É porque o mundo em si, o sistema, ele quer que a gente se comporte de uma maneira. O sistema. Só que as pessoas são diferentes. As pessoas não querem ser um robozinho. As pessoas querem se expressar de acordo com a verdade delas, de acordo com a essência delas, a essência que elas têm desde criança. Mas muitas pessoas acreditam que elas perdem essa essência no meio do caminho, mas ninguém nunca perde nada. Elas massacraram-nos. Hã? Não, obrigado, mãe. Fechou. Acho que mais tarde. Obrigado. Você estava dizendo? E essa sensação de ter se perdido no meio do caminho, na verdade, é uma ideia que foi imposta para ela sempre duvidar das próprias capacidades e nunca conseguir co-criar de fato o que ela quer, que é seguir o sonho dela, os objetivos, enfim. Então, resumindo aqui, pra quem é burro e não entendeu, você só se sente mal agora porque a culpa é sua, sacanagem. Mas a responsabilidade, na verdade, é sua de mudar isso. A responsabilidade. Responsabilidade e culpa são coisas diferentes? Ao entendimento de Fernanda? Responsabilidade o quê? Culpa. Não, eu acho que tem significado diferente, sim. Na verdade, a culpa, ela não é 100% algo ruim. Ela tá ali pra avisar, tipo, ó, você errou, né? Até porque, imagina as pessoas sem culpa. Ia todo mundo tomando cu. Mas, assim, existem algumas situações na sua vida que você sente culpa por coisas que você não podia evitar. Ou por coisas que realmente não estavam no seu... Eita, porra! Não estavam no seu controle. Mesmo assim, Cara, é que, tipo assim, quando você passa a ter consciência dos pensamentos e começa a passar por esse processo de expansão de consciência, é que expansão de consciência é um termo muito julgado hoje em dia. Pessoas... Enfim, eu não vou entrar nesse termo, tá? tudo bem. Quando você começa a ter... Eu? As pessoas, enfim. Não, tudo bem. Quando as pessoas começam a ter essa consciência de pensamento, elas conseguem entender que tudo que elas passaram era porque até então elas não tinham consciência. E que... E aí já entra o desapego, né? O desapego ao passado e tal. Quando a pessoa começa a ser consciente dos próprios pensamentos, entender como que funciona essa mentalidade. Não, calma. De novo. Quando a pessoa começa a expandir a consciência, ela começa a se dar conta de que coisas passadas aconteceram porque ela ainda não tinha a maturidade que ela tem naquele momento. E por isso, a culpa dela automaticamente diminui. Porque ela não tinha a mesma inteligência, o mesmo nível que ela tem naquele momento.
Então não tem por que ela se culpar ainda. Tipo assim, beleza, tu se culpar por um momento ali e tal. Mas é importante se desidentificar desse sentimento, né? Porque aí, quando tu tá polarizado num sentimento, tu não consegue pensar. Não que tu tenha que reprimir sentimentos nunca é bom. Mas eu acredito que por nós, por nós sermos seres humanos, é importante que a gente se permita sentir o que aquela situação tá dizendo. Não me atrapalhei. Eu acredito que é importante que a gente sinta tudo que tem para sentir, mas depois consiga sair desse sentimento, consiga sair desse personagem, digamos assim, que seria sair do ego, né? Muitas pessoas acreditam ser o próprio ego, mas elas são o que está por trás dele, observando as atitudes e comportamentos que ele tem. E a partir do momento que tem essa consciência, a pessoa pode decidir como que ela vai agir e reagir às situações, como ela vai pensar. Enfim, como que vai ser quem ela realmente quer ser, sabe? E não o que ela foi condicionada a ser. Quer que eu mastigo pro burrinho ou... Pode me explicar? Assim, tudo aquilo que você consegue observar ou pequenamente não é você, já que o observa... Se existe algo a ser observado e algo que observa, é impossível o que observa observar a si mesmo. Por mais que você ache que espelho funcione assim, não é assim não. Você recebe informação de alguma coisa. Você olha pro espelho, você recebe a informação que as luzes que batem no espelho estão emitindo. Você não tá se observando literalmente. Mas assim, é a pura analogia. Não que eu seja bom em analogia, mas tudo aquilo que você consegue Entendi. perceber não é você. Vadio. Mastigado aí pras mentes menos intelectuais. Você acha Beleza. que ensinar pras pessoas permite que você seja mais duro às vezes? Que você seja mais ríspido? Arrogante? Não, só ríspido mesmo. Às vezes uma pessoa, alguém que tem que aprender precisa de uma certa. Um chacoalhão? Talvez. Ah, Você, cara, eu acho que depende, porque vai ter pessoas que entendem mais rápido e tem pessoas que entendem mais lentamente. Vai depender do nível do sentimento dela em relação à vida, as coisas. Tipo, tem pessoas que são mais sentimentais, então vão levar mais tempo para processar aquelas informações. Mas na verdade, eu tô falando aqui como se fosse uma catástrofe ser sentimental, mas na verdade é uma coisa muito saudável. E eu vi umas pesquisas recentemente que estavam dizendo que pessoas que se forçam a ser racionais, tipo assim, pessoas que querem a todo momento racionalizar as coisas, elas têm mais tendência a ter sintomas depressivos. Por quê? Porque elas estão sempre reprimindo tudo que elas querem sentir. Elas não estão se permitindo ser humanas. E, e tu ser sentimental é uma parte muito importante desse processo todo que a gente chama de vida, porque sem sentimento, meio que fica uma vida robotizada. E, e perde o sentido, sabe? Tipo, perde aquele brilho, aquela coisa. Cara, eu acho que. Não, calma, deixa eu pensar.
Por isso que é importante um equilíbrio. Tu tem que sentir as tuas emoções para elas não ficar ali quietinhas, para elas não ficar armazenadas, porque se tu reprime tuas emoções, alguma hora elas vão explodir. Seja uma crise de ansiedade, uma crise de choro, uma crise de pânico. As emoções, elas precisam ser sentidas. As emoções são sintomas. Elas vêm porque elas estão dizendo alguma coisa pro teu corpo. Vai tomando. Indireta pra alguns aí, viu? Isso aí eu não preciso mastigar nem nada, não. Quem não entendeu que continua na ignorância. Então, é importante você ser sentimental no mesmo nível que é importante também você conseguir racionalizar as situações que acontecem com você. Por quê? Por quê? O que acontece? Se tu ficar toda hora no sentimental, tu vai ficar se identificando com tudo que acontece contigo. Com alguma crítica que tu recebeu, com, sei lá, uma demissão de trabalho, qualquer coisa. Putz. E quando tu racionaliza tudo isso, tipo assim, naquele momento que tu pensa, opa, senti isso aqui, mas beleza, o que tá acontecendo aqui agora? Tu permite ver as coisas de outro ângulo, com outros óculos. Como se fosse você dando conselho pra um amigo, tá ligado? Tipo assim, por isso que é mais fácil tu sempre dar conselho pra um amigo, porque tu consegue ver as coisas de fora. Quando um amigo vem pedir conselho pra tu, é sempre mais fácil tu resolver os problemas dele, porque tu não tá identificado com aquela situação. Entendi. Mas não tem isso, não. O quê? Bagulho de amigo? Deus me livre. E aí, muitas pessoas, por viverem no ego, elas não conseguem ter essa percepção de fora da vida delas, sabe? Elas acabam se identificando com pensamentos que fizeram ela pensar na escola, no trabalho, a família dela, enfim. E ela acredita ser esses pensamentos. E por ela ter uma crença nesses pensamentos, eles vão ser reais. Eles vão se externalizar e provar pra ela que sim, o que ela pensa tá certo. É Mas tipo, aquilo é o certo pra ela. é tipo fada no Peter Pan? Ué. Tá bom então. Uma coisa que eu faço também quando eu tenho pensamentos intrusivos, sabotadores, negativos. Beleza, não é toda vez que eu consigo racionalizar ele na hora, né? Que a gente precisa sentir sentimentos, enfim. Mas uma coisa que me ajuda, que cada vez mais eu tô fazendo, na verdade, isso, é corrigir aquele pensamento. Tipo assim, vou dar um exemplo aqui imaginário, tá? Digamos que eu tô estudando para uma prova de matemática. Cara, eu não gosto de matemática. Não me interessa, enfim. E aí, se eu tenho uma prova de matemática e eu vou estudar pensando que vai ser difícil, vai ser mais difícil do que seria normalmente. Porque eu tô colocando uma força naquele pensamento que vai ser difícil. Então vai. É uma crença. Como é que não vai se realizar? Da mesma forma que se eu for estudar para aquela prova e eu pensar, beleza, poderá ser um pouco difícil, mas eu vou tentar. Mas eu vou errar e vou conseguir e vou tentar de novo. Porque uma das coisas que a escola ensina é que você só pode errar uma vez, né? Aquele exemplo lá da prova que eu tava dizendo. Tipo assim, se você não foi bem nessa prova, você acabou a sua chance, vai para outra prova e tal. Só que no mundo real, na vida real, não é assim, tá ligado? No mundo real, tu pode tentar o que tu quiser, quantas vezes tu quiser. Mais ou menos. Tipo assim,
falando por mim agora, que eu entendo muito sobre isso, Sim. que eu sou exigente comigo mesma, né? Tipo, quando eu erro em alguma coisa, eu fico me cobrando. Só que aos poucos eu tô entendendo que quando eu erro alguma coisa, aquilo não é a minha morte. Tipo assim, eu tinha muito. É que isso, na verdade, é um mecanismo de defesa que o cérebro tem da sobrevivência, né? Tipo assim, que tu errou, falhou, acabou o mundo. Tipo assim, eu tinha muito isso quando eu tentava fazer uma rotina. E uma rotina assim pro meu dia a dia. E eu sempre falhava em alguma coisa. Tipo, colocava 5 coisas pra fazer durante o dia, por exemplo. E aí, se eu não fizesse uma coisa, eu já queria desistir de tudo. E aí eu sempre voltava à autossabotagem. Eu sempre voltava, tipo assim, não consigo. Não, cara, meu Deus do céu, cara, que lixo. Só que eu tive que passar por isso tantas vezes. Tipo assim, foi. Cara, foi um sufoco. Que até que eu perdi a paciência com essa situação toda, eu entendi, mano, calma aí, cara. O que tá acontecendo aqui? Que eu sempre tô repetindo a mesma porra de padrão. Que caralho está acontecendo aqui, mano? Porque não adianta eu só querer tentar de novo e não entender o porquê que eu erro. Aí eu descobri que era pura ansiedade e pressa. Que eu me comparava com as outras pessoas da minha idade. Ah, que certas pessoas já saíram da cidade, estavam fazendo faculdade, não sei o quê. Eu me comparava muito com isso. Me comparo às vezes ainda. Mas, cara, eu percebi que isso não é meu. Tipo assim, não é meu, entendeu? Foi introduzido no meu subconsciente. Foi introduzido no meu subconsciente. Que isso? E aí, quando eu entendi finalmente isso, parece que até a minha química cerebral mudou. Porque eu parei de ter ansiedade em relação a isso, eu parei de ter pressa. Agora, hoje em dia, eu respeito as coisas que eu erro e eu não me julgo tanto, sabe? Tipo assim, por exemplo, um dia que eu vou dormir um pouco mais tarde e tal, no outro dia eu acordo com mais sono, né, naturalmente, e eu penso, putz, hoje eu vou ter que dormir mais cedo. Então, os erros, eles dão consciência, eles dão noção de algo que a gente não tinha antes. Mas não significa que eu sou aquele erro ou que eu vou errar pra sempre. Tá, falei pra caralho, pode falar aí. Ué? Que isso? Você pode esgotar o que você tem pra falar sobre isso, não precisa me passar a palavra, não. Tá bom, deixa eu pensar em mais algo. Falei pra caralho. E assim, às vezes, muitas pessoas têm a realidade negativa ou a vida mais puxada pro negativo porque o subconsciente dela tá cheio de crenças negativas, tá cheio de sabotadores, tá cheio de. Putz, esqueci o nome. Intrusos, entendeu? Que às vezes ela pensa assim automático, mas ela nem queria pensar aquilo, mas ela pensou porque foi automático, normal ela pensar. E aí ela acaba, na maioria das vezes, não questionando aquele pensamento, tipo, nossa, mas por que veio até mim? Ela só aceita aquele pensamento. Ela não questiona nada. E aí, como no subconsciente dela tá negativo, a realidade vai ser negativa, porque é um espelho. É só um espelho. Tudo é um espelho do subconsciente. Que estão ali as coisas armazenadas que a gente guardou, experiências passadas, traumas, coisas boas também. E se a gente não reformula isso, a gente vai viver num padrão repetidamente a vida inteira. E outra coisa que eu queria falar. Desde que nós nascemos, tem um script, um... Como é que é o nome daquilo, cara? Um roteiro.
Desde que a gente nasce, tem um roteiro pra gente viver. Que é o quê? Que é o roteiro que muitas pessoas seguem, que é o quê? Tipo, não, corta essa parte aqui porque isso daí envolve política e eu não quero. Enfim. Não? Morra! Sacanagem. Viva o Bolsonaro! Ou é o contrário? Se for o contrário também, a gente para o episódio agora. Sacanagem. Sacanagem. Tipo, o foda de falar sobre psicologia, espiritualidade e neurociência é que muitas pessoas levam isso pro lado coach, tá ligado? Pro lado. O que foi? Coach é bom. Cara, eu tenho ranço desse nome. Eu só falo porque eu preciso mesmo. Quando a gente fala sobre esse assunto, tem que muito pisar em ovos pra falar, porque as pessoas distorcem muito de acordo com a realidade delas. Aí, tipo, tu tem que cuidar muito com o que tu fala, porque senão tem pessoas que já vão levar pro lado político, pro lado extremista, entendeu? Eu detesto isso, cara. Enfim. Falando Tipo, a nisso, pessoa não. pode terminar. Tipo, a pessoa não consegue só se concentrar naquilo que eu tô falando. Ela já leva, ela é isso, ela é aquilo. Entendeu? Falando em distorcer as coisas que você fala, em um dos seus vídeos, você diz exatamente: qualquer tipo de liberdade existe se houver a liberdade mental. E aqui, eu queria perguntar o que que isso significa e trazendo um ad absurdum. Você sabe o que é um ad absurdum? Não. Extrapolar a ideia que foi dita. Um escravo se liberta após ser livre mentalmente? Um escravo? É. Escravo, no caso, pessoa que era açoitada. Isso não foi barulho de açoite, né? Foi mais Tu um tá gato morrendo. perguntando se ele se liberta Se liberta. mentalmente depois. Se ele se liberta, se ele se livra mentalmente. Ele fica livre se ele se liberta. Esse é o ad absurdo. A semântica tá errada. A pergunta é vaga. É aqui que eu queria te colocar. Nessa saia justa. Entendi. Uhum. Racismo, não é racismo? Vamos ver. Não, eu não vou entrar nessas coisas de racismo. Não, tudo bem. Não precisa, mas assim, o que significa realmente se libertar mentalmente e isso é ser livre? Tá. Tu quer que eu fale especificamente desse exemplo que tu deu? Não precisa se você não quiser. Isso aqui foi só um ad absurdo. Realmente foi só Tá. uma distorção daquilo que você disse. É que, tipo assim, liberdade, ela se torna praticamente impossível quando a pessoa foi criada com muitas crenças. É que, assim, uma pessoa que sempre foi ensinada a como se comportar de tal maneira, de uma forma negativa, ou seja, de uma forma putz, tô me perdendo esse pensamento. Uma pessoa que nasceu num ambiente. Pô, Desculpa. para aí, Foi mano. mal, desculpa. Foi engraçado o que você falou. Tu tá rindo do quê? É que você falou uma pessoa que nasceu. Aí parou. Eu achei engraçado. Uma pessoa que nasceu, por exemplo, num ambiente cheio de regras, cheio de proibições, de condicionamentos, vai sim ser um pouco mais, talvez, difícil para ela ter essa liberdade. Por quê? Porque ela teve essa educação, esses comportamentos impostos nela, sem que ela soubesse disso.
Tipo, foi de uma maneira automática, sabe? Muitas vezes ela não percebe isso. E por isso, ela acha que esses comportamentos que ela passou a ter no ambiente dela fazem parte da personalidade dela, fazem parte de quem ela realmente é, da essência dela. E aí ela acaba se limitando por conta desses pensamentos, por conta dessas limitações que foram colocadas na vida dela, enfim. Mas assim, muitas pessoas que passam por isso, ou não somente pessoas que passam por isso, mas eu acredito que grande parte dos humanos, alguma hora da vida, vai ter uma crise existencial, né? Tipo assim, perguntas. Aquelas perguntas que a gente sabe, né? E é aí que é um acontecimento muito bom, na verdade. Porque é como se ela estivesse saturada dos padrões de vida que ela tem, que ela suportou até o momento. E seria o primeiro passo pra identificar esses padrões, tá ligado? Tipo assim, não, cara, meu Deus, o que que é isso? Que vida é essa? O que que eu tô fazendo da minha vida? Por que que eu tô aqui? Essas perguntas, por mais mortais que pareçam ser, vão ser as perguntas que vão guiar ela pra algo melhor. Tipo, é o começo do caos, tá ligado? As pessoas têm que passar pelo caos mental pra depois ter uma ordem, pra depois ter uma organização dos pensamentos e ideias. Eu acho que não é possível tu. A maioria das pessoas só acorda, só fica consciente depois que elas passam por algo muito ruim, por algum trauma e tal. E isso de fato é ruim, né? Só que é exatamente aquilo ali que despertou um sentimento muito ruim nela que vai começar a vir as perguntas. E são essas perguntas que vão guiar ela para algo mais ordenado, para que a vida dela não continue aquele caos que tá. Uhum. Mais alguma coisa que você quer pontuar? Sim. Situações ruins. Oi, o quê? Desculpa. Deu uma cortada. Tá cortando às vezes? Não, só agora. Ah, tá. Situações ruins, por mais catastróficas que elas possam ser. Puta merda, agora vou parecer um coach aqui. Por mais ruins que elas possam ser, aquilo serviu pra alguma coisa. Cara, foda-se. Aquilo serviu pra uma mínima coisa. Entendeu? Porque o tempo vai passando e a tendência é a pessoa se desidentificando dessa situação. E aí, o comum é ela começar a fazer associações do porquê que ela viveu aquilo, tipo, quando ela aprende algo novo, ela já associa com a experiência passada. Então, na verdade, tem uma frase clichê que diz que há males que vêm para o bem. E eu acredito muito nisso. Tipo assim, eu acho que na verdade tudo, seja positivo ou negativo, é necessário para pro nosso crescimento. Não dá para ser tudo perfeito, mas também não dá para ser tudo. Não, corta isso aí que eu me perdi no pensamento. Calma, peraí. No caso, eu queria pontuar uma coisa aqui, já que você se perdeu e você pode retomar, não sei, o fôlego. Tem Uhum. uma. Tem. Tem uma crença que. E já escutou sobre Sêneca?
Já, tu me falou uma vez. Sério? O que eu te falei sobre esse medo? Putz, Não esqueci, viu? lembro. Não, beleza. É só que isso que você falou aí de males que vêm para o bem, que coisas ruins também te ensinam alguma coisa, é algo que Seneca acreditava, só que ele era um pouco radical. Na verdade, eu não acho que ele seja radical no que ele pensava. Ele só pragmaticamente dizia algo que te incomodaria. Mas nesse caso coisas. Tudo que acontece pra uma pessoa boa é bom. E tudo que acontece pra uma pessoa ruim é ruim. Justamente porque elas vão lidar com as mesmas coisas de formas diferentes. Se algo que aparentemente agora você acha que é ruim tá acontecendo com você, mas você é, entre aspas, uma pessoa boa, você vai saber contornar isso, ou vai internalizar isso como uma coisa, como algo que vai te fazer crescer, Entendi. de algum modo. Não sei se era isso que eu tinha te falado, mas pode ser também. Era nesse assunto aí. Ah, calma aí que eu tô pensando. Não, tranquilo. É que assim, muitas vezes, não em todas, mas muitas vezes, as pessoas passam por coisas ruins porque elas não estavam pensando conscientemente. Elas não escolheram aquilo, elas foram condicionadas àquilo. E uma pessoa só se dá conta, tipo assim, ai, nossa, passei por uma situação ruim, meu Deus, o que eu faço agora? Ela só vai se dar conta disso, ela só vai se tornar consciente sobre isso depois que ela passou. Até que ela não passou por aquilo, ela não tá consciente, ela não tá, tipo, pensando, entendeu? Sobre aquela situação. Então, essas situações negativas que a gente vivencia, elas nos trazem consciência. Até que tu não viveu aquilo, tu não sabia, tá ligado? Tu não fazia ideia que aquilo poderia acontecer, que aquilo ia tomar o rumo que tomou. Mas aquilo vai te despertar sentimentos ruins, mas também vai te dar um nível maior de conhecimento. E aí tu pode escolher se tu vai viver a vida inteira se remoendo daquilo que aconteceu, ou tu vai pensar, nossa, se eu não tivesse passado por isso, eu não saberia. Eu estaria mais burro agora. Até tem um meme, tipo, tem um meme que as pessoas falam, nossa, eu preferia ter ficado burro. Isso é verdade, às vezes eu também já pensei isso, mas enfim. Mas... Brabo. Brabíssimo. Mais alguma coisa que você apontou? Eu queria dar um exemplo disso, mas eu não tô conseguindo pensar. Posso passar para a próxima pergunta? Ei! Posso passar para a próxima Ei, pergunta? E aí, se você pode? tiver um exemplo, você pode encaixar, ou sei lá, só voltar no assunto que você tá. Sim, aham. Tá bom. Você falou anteriormente sobre essência e que as pessoas acham que perdem a essência. Só que o que é realmente a essência em si? Uma pessoa tem a mesma essência que a outra? Aí já entra num aspecto mais espiritual, né? Ahn, calma aí. Como que eu falo isso sem parecer um Buda? Cara, que susto. Pode parecer também. Ahn, putz, eu lembrei daquele exemplo que tu deu uma vez sobre o Eu dei? carvão. Ah, Aham. pô, não dei nada não, mano.
sobre o carvão e o diamante. Uhum. Sei pra Eu caralho. lembrei mesmo, não tem nada a ver com o assunto. Enfim, cara, sabe quando a gente é criança? Não, né? Não sabe. Imagina. É. Enfim, quando a gente é criança, a gente nasce com essa essência como se ela fosse pura. Tipo assim, ela é pura, na verdade. Mas, como eu falei, quando nós somos crianças, a gente ainda não tem ego formado. A gente não sabe que porra que é ego, a gente só tem a essência ali. A coisa boa, pura. E a gente usa essa essência pra quê? Pra ter criatividade, pra desenhar, pintar, colorir, fazer amiguinhos na escola. A gente não tem rivalidade. Quer dizer, será que tem rivalidade na infância? Acho que tem. Dependendo do que, eu acho que tem. Tem. Tem? Mas até Ah, quantos anos assim? não sei, tu vai dar a experiência de cada um. Caralho. Foi mal. Mas, tipo, o que eu quero dizer, quando a gente é criança, a gente não tem essa casca que a gente passa a ter ao longo da vida. Essa casca é o que? O nosso ego, nossas experiências passadas, nossas crenças, descrenças também, que foram moldadas pelo nosso ambiente, pelas pessoas que a gente conheceu, enfim. E geralmente a gente vê assim as crianças, né? Elas, tipo assim, tirando, eu acho que. Tirando. Ah, não, velho. Não, deixa quieto. Ué, Ahn, ué, ué. tipo assim, uma criança. A gente costuma pensar que uma criança não tem maldade, né? Que ela não tem intenções ruins com ninguém ou com nada. Beleza. Essa essência que essa criança tem, ela vai se contaminando, entre aspas, ao longo da vida. Porque, porque essa essência, ela vai sendo deixada de lado pelas coisas mundanas, pelo cotidiano e tal. E ali vai se formando o ego. E ela vai esquecendo de quem ela realmente era. Isso é uma distração. Tipo assim, a pessoa daí passa por situações negativas, ali tem problemas de família, de relacionamento e tal. E aí ela fica com muitas memórias, lembranças. A identidade dela se baseia no que aconteceu com ela. Caralho. Mas, mas isso é muito complicado, porque é o que eu estava falando antes. A gente não é o que acontece conosco. A gente é o que observa isso. E quando tu tem essa noção de que tu pode observar essas coisas, tu pode também escolher, ter o poder dessa escolha de mudar esses padrões. Aí tu vai ter que, tipo assim, claro, ninguém na maioria das vezes consegue passar por isso sozinho, daí tu vai ter que procurar ajuda de amigos, família, um psicólogo, sei lá. Sei lá, foi bom. Tá tudo bem aí? Tudo. Então tá. Tem um vídeo meu que eu dei um exemplo que eu falei assim, meu Deus, que enrolação pra falar, né? Puta merda. Tem um vídeo meu que eu fiz falando assim sobre quem é você. Calma aí que eu tô indo pro meu quarto. Ok. Ó, ok.
Aí eu vou começar essa parte de novo, tá? Ok. Ok. Esses barulhos estranhos que às vezes dá é o meu estômago. Não deu barulho estranho nenhum, mas beleza. Tá. Eu tenho um vídeo falando que o título do vídeo é assim: Quem é você? Aí nesse vídeo eu fiz uma analogia que eu vou falar agora, tá bom? É tipo assim. Tu viu esse vídeo? Não sei, acho que sim. Tá. Se estiver no ar, eu vi. Eu tô falando assim, ó. Pra imaginar uma pedra brilhando no chão. Aí essa pedra, ela tá ali, tá limpa, tá polida, tá ali, pura. Aí vem as pessoas ou acontecimentos tipo chuva, sei lá. E, e isso vai contaminando essa pedra que estava limpa. E isso vai moldando ela, a casca dela, por fora dela. Mas a essência dessa pedra, ela sempre vai ser pura, sempre vai ser limpa. Isso tem relação com o que eu estava falando antes. Que muitas pessoas acham que são a casca, são o que aconteceu com elas. Mas elas já nasceram com uma essência, com uma coisa que é delas mesmo. É o jeito delas. Então, assim, uma essência pra uma pessoa, tipo, você não é a mesma como é a minha, no caso? Cara, essa pergunta sobre se eu e você ou as outras pessoas temos a mesma essência, eu não cheguei a pesquisar isso. Mas é que, tipo, essa essência que eu me refiro é a consciência. A consciência é coletiva. É tudo uma coisa só. Cada pessoa é um fragmento de consciência. E à medida que esses fragmentos vão vivendo, vão experienciando coisas, a tendência é essa consciência despertar. Aí muitas pessoas têm medo disso, tipo, nossa, o que é o despertar da consciência? Parece algo místico, parece algo, nossa, uau. Mas, na verdade, isso é só... O despertar, ele acontece todo dia. Todo dia. Despertar podcast. Não... Quê? É bobagem. Comentando coisa. Pode continuar. Eu acredito que tudo se encaminha para que a consciência coletiva acorde, desperte. E quanto mais pessoas vão despertando essa consciência, que é diferente do ego, quanto mais as pessoas vão despertando essa consciência, essas pessoas despertas vão ajudar outras pessoas que estão dormindo, espiritualmente falando. Às vezes é uma ajuda proposital, às vezes é uma ajuda que foi, não foi pensada, entendeu? Tipo assim, por exemplo, quando. Vou dar um exemplo meu, que é tipo, quando eu tô andando de carro e daí aparece uma música que tem uma letra boa. Tipo, sei lá, uma música que me desperta um sentimento bom. E aí vem aquele sentimento de putz, eu tô falando igual eu tô, saco? Ué, caralho. É, Vai se foder.
E aí, e aí vem aquele sentimento de, nossa, como é bom estar aqui agora. Aí você começa a contemplar o agora, tá ligado? Aí, tipo, meio que tu para de dar atenção pros pensamentos que tu tava tendo, aí tu começa a focar naquele momento. Isso também é um sinal, é uma característica que a pessoa tá se tornando consciente quando ela permanece mais tempo no presente. É o tal do poder do agora. Eu nunca li esse livro. Eu também não. Eu tenho muito orgulho disso. Posso te fazer uma última pergunta? A última? É, no caso aqui é a última que eu preparei. Se vier alguma outra, eu faço também. Ah, beleza. Enfim, todo esse papo, tudo. Cara, por que parece que tá tudo. Alô, alô, que estranho. Oi. Parece que meu microfone tá estourado agora, pelo menos pra mim. Mudou alguma coisa Não, pra tá você? normal. Ok. Tá de boa. Todo esse papo de ego, essência. Mas eu queria saber. Quem, ou o que também, né? Vai saber. É Fernanda Bianchi. Nossa, Não, vai tomando. Não, vai tomando. quem sou eu? Sim. Cara, eu sou a consciência que tá me guiando nessa minha vida. E agora? Pode crer. Pode crer, né? Ah, uma coisa que eu queria ressaltar, tá? Sim. Eu sei que parece que eu criei uma rivalidade entre ego e consciência, mas, na verdade, o ego ele é muito importante para que a gente evolua. Tipo, sem ele não seria evolução porra nenhuma. Mas, tipo assim, muitas pessoas veem ele como um vilão, como um ego, como soberba, orgulho e tal. Beleza, tem isso. Ego mais Laura. Mas, mas ele é um papel importante, tem um papel importante na nossa vida, entendeu? Porque é isso que vai ajudar, é porque é ele que vai ajudar a gente a se conectar com o que a gente quer. Só que nem que nem muitas pessoas não se dão conta que estão vivendo a vida inteira no ego. Só que tipo assim, aí que entra a consciência. A consciência é necessária para que a gente reformule esse ego, porque é esse ego que nos mantém aqui nessa terra, entendeu? O ego é o veículo que comanda a gente aqui nessa realidade, nesse 3D, nessa terra. E quando a gente tem consciência que ele existe e que não somos ele, a gente pode finalmente escolher controlar ele, entendeu? Tipo assim, como se fosse um novo personagem, um novo. Cara, isso aqui parece papo loucura, mas é assim que funciona. Como se, quando a gente tem consciência dele e que a gente pode escolher como que ele vai atuar, isso é liberdade, sabe? Porque as pessoas geralmente se limitam a ele pensando que elas são ele e o que acontece com ele. E ele é importante na parte de que quando ele é reprogramado, quando ele é. Esqueci a palavra. Quando ele é reestruturado com crenças saudáveis que não vão te sabotar e que não vão te levar a estaca zero, o meu estômago aí.
Ah, nossa, me perdi. O que eu tava dizendo? Ego sabotado. Ó, ah, quando a gente tem consciência que dá pra reprogramar esse ego, essas crenças, o subconsciente, a gente entende que mano, dá pra fazer uma personalidade nova. Putz, Mas essa personalidade nova que a gente faria não seria definitiva, tá ligado? Ela seria aberta a mudanças e reconstruções. Tipo, por exemplo, eu tô aqui e me dou conta que, sei lá, eu fui muito tímida na escola e eu não quero ser mais assim e eu quero mudar isso, tá? Mas eu não vou reformular isso de uma maneira extremista, tipo, nossa, eu nunca mais quero ser tímida e eu nunca mais vou ser introvertida. Tipo assim, eu vou chegar nos lugares cumprimentando todo mundo e tal. Não, não é isso. não? É um negócio de tipo assim, eu vou me permitir passar por exposições Uhum. e com isso, esse ego que eu quero ter vai aos poucos se estruturando, entendeu? E eu vou poder escolher se eu quero ser uma pessoa, tipo assim, se às vezes eu não quero falar muito quando estou em público, ou às vezes quero falar mais, entendeu? Essa é a liberdade de tu poder, tipo, escolher, tá ligado? Sim. Tipo assim, porque às vezes a pessoa tem a crença de que ela é tímida, e agora eu tô falando de uma experiência pessoal. Às vezes a pessoa acredita que ela é tímida, e por ela só acreditar nisso, quando chega alguém pra falar com ela automaticamente vai ser mais quieta, ou vai responder mais seco, porque ela acredita que ela é assim. Só que não, tá ligado? Tipo, tu pode mudar a qualquer momento, mano. Tipo assim, se alguma pessoa chegar pra mim e quiser começar a conversar, sei lá, eu não preciso me limitar à ideia de que eu sou tímida e que eu vou gaguejar e que eu vou travar e que eu vou ficar nervosa, tá ligado? Uhum. Beleza, vai ter aquilo ali pra me sabotar. Mas se eu quiser reconstruir esse ego, eu vou ter que tentar, eu vou ter que falar com a pessoa, vou ter que desenvolver os assuntos junto com ela, entendeu? E Isso é um. cada vez que eu vou tentando, aquele comportamento de falar vai ficando menos difícil. Exato. E aí a pessoa automaticamente vai se desidentificando dessa identidade de tímida que ela colocou pra ela mesma. Foi o que aconteceu comigo. Você já tá melhor nesse aspecto? Cara, sim, tô. Nossa, comparado com os últimos anos da escola, nem parece a mesma pessoa. Ainda tenho muito a melhorar, né? Mas comparado, tá de boa. Muito pica. Tem mais alguma coisa pra pontuar? No geral? Tem algum assunto que você queira entrar? Algo mais que você quer acrescentar? Eu vou falar sobre um pouco sobre o hermetismo. Ó. Não, e pega a gnose. O Traveler que eu acho que gosta. Nada a ver, mano. Não sei nem. Eu nem conheço o cara. Pode falar. Então, hermetismo é uma filosofia, assim como todas as outras, uma filosofia de vida. Só que, cara, o diferencial do hermetismo é que, tipo assim, não é um bagulho de pessimismo ou otimismo, tá ligado?
Eu acho que, cara, eu acho que um pouco da. Não é revolta, não tem nada contra aqueles filósofos antigos. Mas eu acho que, tipo, mano, não é saudável tu pensar só muito pessimista ou muito otimista. Tipo, mano, como é que tu vai viver assim? Tu vai viver nos extremos. Que bosta, tá ligado? Tipo, ai, que vergonha ali, calma. Vergonha do quê, cara? E alheia por quê? Se a vergonha de. De mim. Enfim, corta essa parte, tá, por favor. Calma. Ahn, por exemplo, cara, quando eu escuto aqueles filósofos muito pessimistas falando, já me dá um negócio assim, ai, cara, uma morte por dentro. Dá um ranço, né, meu? Porque, cara, pode perceber que as pessoas que são pessimistas, elas de fato vão ter uma vida mais pessimista, cara. É. E pessoas otimistas vão ter uma vida mais otimista. Porque é aquela coisa que eu falei antes. O foco e pensamento, não, o foco e atenção dos pensamentos vai decidir o mundo externo de cada pessoa. E o hermetismo, eu acho muito interessante porque ele não tem um extremismo, tá ligado? Dentro do hermetismo, ele retrata sobre as duas polaridades, que é tipo a luz e a sombra. Hum. Todo mundo tem luz e sombra, a própria natureza é assim. Quase, hein? Por isso que nunca dá. Hã? Nada não. Por isso que nunca dá o quê? Por isso que nunca dá certo alguém querer só ser muito positivo ou sempre ser muito negativo. Tem que ter um equilíbrio, porque a própria natureza é equilibrada. Então, essa é uma das leis, né? Tem 7 leis herméticas. E tipo assim, diferente das outras filosofias, que eu acho que a maioria das filosofias antigas só colocam as pessoas em infinitos padrões de pensamento, sei lá. O hermetismo, ele, ele foca na liberdade de pensamento, entendeu? Tipo assim, ele não. Enfim, o hermetismo é uma filosofia de vida que foi diferente de todas que eu já conheci e que de fato mudou a maneira como eu me vejo e vejo as coisas ao meu redor. Então, acho que se eu tivesse alguma recomendação seria para as pessoas estudar um pouco mais sobre o hermetismo. Só que, tipo assim, o problema é que muitas pessoas, quando vão estudar esses assuntos são para pessoas de mente aberta. Ó. Tipo assim, cara, não, não tem como uma pessoa que é limitada, que é cheia de monstrinhos mentais ali, querer estudar, porque muito provavelmente vai ver e vai pensar, putz, é besteira, não quero mais. Limitado. Fudido. Mas eu acho que faz sentido isso que você falou. Até porque a verdade. hum, A verdade é pra quem tá disposto mesmo a olhar. É, Por isso que não importa se dissecar demais um assunto, não faz. Não é muito melhor do que você só jogar ele a esmo. Se alguém realmente está em busca de saber o que é real e o que não é, ele vai em algum momento pegar aquilo de algum jeito. Seja por osmose ou porque ele procurou muito. sim. E pobres não. Hã? O quê? Não, nada. É, principalmente no início, se a pessoa
Ai, foda-se, me perdi aqui no. Não, foda-se. Eu acho que quando o assunto é desenvolvimento pessoal, mental e psicológico, toda pessoa que for entrar nesse tipo de assunto, conhecer, vai ter que ter um tipo de flexibilidade, porque senão vai parecer a coisa mais desinteressante do mundo. Justo. Justo. Ah, isso aí. Você quer concluir com outra coisa? Não, já. Acho que tá bom já. Já? Não, já tá Falei bom. pra Não, já tá caralho. bom. Já tá bom já. Claro, eu Quer teria deixar mais suas redes? coisas, né? Tipo. Hã? Ah, tá. Não, hã? Não, tipo assim, eu teria mais coisas se eu fosse entrar em cada pontinho do que eu falei, né? Mas enfim, tá legal. Ok. Então, assim, se as pessoas quiserem procurar mais coisas ou quiserem saber mais de você, deixa suas redes aí. Você sabe de cor? Deixa eu ver aqui, entrar no TikTok. Não sabe o arroba. Porra, é cada coisa. Coloca aí na tela, mano, porque. Vou colocar assim. Ué. Tá na tela, descrição ou comentário, sei lá. Não sei como funciona essa porra de YouTube. Aham. Faz só 2 anos que eu faço, eu não sei como funciona. Não sabe. Não, Não sabe? não. Quer dizer, eu sei como fazer, mas assim, é, fica bom? Não sei. Entendi. Foi meio vago o comentário, né? Eu sei. Mas assim, a única que eu uso, assim, pro público mesmo é do TikTok. Certo. O Instagram é pessoal mesmo, aí não tem necessidade. Fechou. Eu já tive alguns pensamentos de colocar meu Instagram no. Já coloquei o arroba do meu Instagram na bio do TikTok. Mas sei lá, cara. Por enquanto, não. Fechou. E o YouTube, hein? Quando? YouTube Nossa, quando? cara, é verdade. Verdade? Eu tenho que ver isso aí. Tem que ver! Tá bom, tudo bem, tem que ver mesmo. Ah, é que você tinha comentado que ia fazer mesmo, achei que pelo menos você tinha criado o canal. Ai, O canal eu tenho, né? já Que tem eu um tenho. arroba bacaninha, bonitinho? Ainda não fiz o perfil direito. Oh, entendi. Não, quando você fizer, você me diz que eu linko aqui já. Já fica no link do episódio. Acho que embaixo dá pra colocar também, na descrição que chama, né? Essa parte de baixo aí do Beleza. vídeo chama descrição, viu? Fudido, desgraçado. Cada palavra que me Aham. foge. Enfim, mais nada? Era isso? É isso. Porra, que maneiro. Cara, de novo, Ah, tá. Dá um tchau seco aí pra galera. Tchau, pessoal. Tchau.